Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o livro de João, capítulo 6. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades, e uma enorme multidão o estava seguindo a todos os lugares aonde ele ia, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos em volta dele. Estava próximo à comemoração anual da Páscoa. Jesus viu uma grande multidão de pessoas que subiam o monte, procurando por ele. Voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde poderemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele estava colocando Filipe à prova, porque já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: seria preciso uma fortuna. 200 denários não seria suficiente para que cada uma dessas pessoas recebesse um pedaço de pão. Então, um outro discípulo chamado André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isto para toda essa multidão? Jesus ordenou: digam para todo mundo assentar-se. E todos eles, só os homens eram aproximadamente 5.000, sentaram-se no gramado do monte. E assim, Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre o povo. Depois disso, fez o mesmo com os peixes. E todo mundo comeu até ficar satisfeito. Depois que todos comeram o suficiente, disse aos seus discípulos: agora ajuntem os pedaços que sobraram para que não se perca nada. Então, eles encheram 12 cestos com pedaços que sobraram dos 5 pães de cevada. Quando o povo percebeu que grande milagre Jesus havia realizado, exclamou: não há dúvida, este é o profeta que estávamos esperando. Jesus viu que eles estavam prontos para fazer com que ele fosse o rei deles à força. Então, voltou sozinho para o monte. Ao anoitecer, os discípulos dele desceram à praia. Entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha voltado. Logo, uma ventania caiu sobre eles enquanto remavam, e o mar ficou muito agitado. Eles estavam a 5 ou 6 quilômetros da margem, quando de repente viram Jesus andando sobre o mar em direção ao barco. Eles ficaram apavorados. Porém, ele lhes disse: sou eu, não tenha medo. Então, de boa vontade, deixaram Jesus entrar no barco e logo chegaram ao lugar onde queriam chegar. No dia seguinte, de manhã, no outro lado do lago, o povo começou a reunir-se na praia, esperando para ver Jesus, porque sabiam que ele e seus discípulos tinham chegado juntos e que depois os discípulos haviam ido embora no barco deles, deixando Jesus para trás. Então, alguns barcos chegaram da cidade de Tiberíades e aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão depois de Jesus ter dado graças. Quando o povo viu que Jesus não estava lá, nem seus discípulos, entrou nos barcos e atravessou para Cafarnaum, a fim de procurar Jesus. Quando chegaram e encontraram com ele, disseram: Mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu:
O fato é que vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais miraculosos, mas porque lhes dei de comer e ficaram satisfeitos. Vocês não devem trabalhar pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, me enviou justamente com essa finalidade. Então eles perguntaram: que devemos fazer para agradar a Deus? Jesus lhes disse: a vontade de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: o Senhor deve nos mostrar mais sinais miraculosos se quiser que nós creiamos no Senhor. O que é que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como dizem as Escrituras. Ele deu ao povo o pão do céu. Jesus disse: não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu. Porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu, e é Ele quem dá a vida ao mundo. Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias da nossa vida. Então Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, a esse jamais rejeitarei. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus que me enviou, e não para seguir minha própria vontade. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Então, os judeus começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera ser o pão do céu. Que? Exclamaram eles. Ele não é apenas Jesus, o filho de José? Nós conhecemos seu pai e sua mãe. Como ele pode dizer, desci do céu? Mas Jesus respondeu: não murmurem entre vocês, porque eu disse isto. Pois ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o traga, e no último dia eu vou ressuscitá-lo, como está escrito nos profetas. Todos eles serão ensinados por Deus. Aqueles a quem o Pai fala, que aprendem dele a verdade, serão atraídos por mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está o pão do céu, que dá a vida eterna a todo aquele que o comer. E eu sou esse pão vivo que desceu do céu. Todo aquele que comer deste pão viverá eternamente. Minha carne é este pão, entregue a todos para salvar a humanidade. Então, os judeus começaram a discutir uns com os outros a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse outra vez: com toda a sinceridade eu afirmo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida. Mas todo aquele que realmente come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue está em mim e eu nele. Eu vivo pelo poder do Pai que me enviou. E da mesma forma, aqueles que se alimentam de mim
viverão por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Não como o maná que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até mesmo os seus discípulos disseram: isso é muito difícil de entender. Quem poderá aceitar esses ensinamentos? Jesus sabia que seus discípulos estavam reclamando e disse-lhes: isso perturba vocês? Então que pensarão vocês se virem a mim, o Filho do Homem, voltar para o céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida, a carne para nada serve. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida, mas alguns ainda não creem em mim. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não cria nele e por quem seria traído. Depois observou: isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim. Nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida. E nós cremos e sabemos que o Senhor é santo, Filho de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12. Contudo, um é o diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, por quem seria traído. João capítulo 6 começa com uma festa. Jesus vê uma multidão faminta e com o lanchinho de um menino, fez um milagre gigante, alimentando a todos e ainda sobrando 12 cestos cheios. O povo gostou da comida grátis, que queria coroar Jesus como rei na marra. Afinal, quem não gostaria de um governante que resolvesse a fome num piscar de olhos? Mas no dia seguinte, Jesus muda o rumo da conversa. Ele percebe que as pessoas estavam seguindo apenas pelo alimento físico, a barriga cheia. Ele então explica que o verdadeiro milagre não era o pão que ele multiplicou, mas o pão que ele é. Jesus revela que veio do céu para alimentar a nossa alma para sempre. Quando ele começa a dizer que as pessoas precisavam comer a sua carne, beber do seu sangue, uma metáfora sobre aceitar o seu sacrifício na cruz, muitos acharam o ensino esquisito ou pesado demais e decidiram ir embora. O que me chamou a atenção foi esta questão. Nós nem sempre temos discernimento de entender a fome da alma. Tem uma canção antiga que diz assim: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com esse tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse, muitos não pecariam, temeriam a Deus, assim seria melhor. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Da mesma forma, é a fome que a nossa alma tem. Nós não podemos sentir nitidamente a alma desfalecendo de fome, pois estamos sempre nos distraindo e nos enchendo com outras coisas. A alma tem fome das palavras de vida.
E só quando entender isso as pessoas poderão ser curadas desse vazio na alma. Se a fome da alma doesse, nós estaríamos nos esforçando muito mais para nos alimentarmos com as coisas espirituais. Uma curiosidade interessante neste capítulo está no tipo de pão. O pão de cevada era o alimento mais barato e pobre daquela época. Enquanto os ricos comiam pão de trigo, a cevada era usada para alimentar animais ou as famílias extremamente pobres que não tinham dinheiro para nada melhor. Além disso, os peixinhos, no grego original opsária, não eram peixes grandes, mas pequenos peixes em conserva, usados como tempero para dar um gosto ao pão seco. Ou seja, aquele menino entregou a comida mais simples, humilde e barata que existia. Para os olhos humanos, não dava para nada. Mas nas mãos de Jesus, aquele lanche de pobre virou um banquete que alimentou milhares. Agora, deixe uma reflexão. Esse capítulo nos mostra duas formas de buscar a Deus. A multidão queria um Jesus que apenas resolvesse os seus problemas materiais e imediatos, o pão de cada dia. Mas quando Jesus ofereceu a si mesmo, eles não quiseram. Eles queriam as mãos cheias, mas não o coração transformado. Para as crianças, isso nos lembra que Jesus não quer apenas nos dar coisas boas, como brinquedos ou presentes. Ele quer ser o nosso melhor amigo. Para os adultos, lembra-nos que os pães deste mundo, os bens, o dinheiro e a saúde física alimentam o corpo por um tempo, mas depois a fome volta. Só o pão da vida, que é Jesus, acalma nossa alma, tira o medo do futuro e nos dá a certeza da vida eterna. Quando todos foram embora, Jesus perguntou aos discípulos se eles também queriam ir. E Pedro respondeu algo lindo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então hoje, pensa sobre isso. O que você tem buscado quando ora e fala com Deus? Você tem procurado Jesus apenas para pedir que Ele resolva os seus problemas diários e mude as suas circunstâncias? Ou você o busca pelo que Ele realmente é, o pão da vida, o amigo mais fiel e o único que pode trazer paz de verdade para dentro do seu coração? Esse foi o capítulo a capítulo de hoje. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.